mas na próxima semana nós estaremos juntos novamente. Eu creio que essa turma de novo, para falar sobre o livro de Gênesis. Eu quero passar a minha vez para o professor Euler, né? Ele está com sangue nos olhos para falar alguma coisa aí a respeito da criação aí. Pode ficar à vontade, meu mestre. Deus abençoe. O professor Euler está sempre com sangue nos olhos. Já vou passar para ele e mandar abraço. Vai aí, professor. Paz e graça, queridos, tudo bem? Professor Matheus Rangel, professor Leonardo Andrade, professor Jeremias, nosso amigo Lucas Banzoli, o homem que destroçou, arrebentou, esquartejou, posso dizer, ele não é ateu, né? Ele não é ateu, mas... Não vou falar o nome dele agora aqui, não, mas ele já sabe quem é, né? Mas houve uma ótima participação e tudo mais. É isso mesmo. Esta live é uma live que promete para você. Muitas vezes nós não temos oportunidades para dissecar um assunto dentro daquilo que se refere à Bíblia Sagrada. Nós somos cristãos e também defendemos a fé com unhas e dentes. Muitas das vezes, aquilo que a academia repassa nos seus livros é mal interpretado por ateus, agnósticos, e quando chega no público, aí que a situação começa a complicar, porque o cara escreve a partir de uma perspectiva, de uma hipótese. A fala dele é como se tivesse uma verdade absoluta que afeta a pessoa que está ouvindo, mas o que ele está apresentando é uma hipótese. Mas a fala dele não é dentro de uma hipótese, é dentro de uma certeza, de uma verdade absoluta que afeta quem está ouvindo. Ou seja, seriedade acadêmica aqui no Brasil, entre os agnósticos e ateus, na minha opinião, não tem. É raro, muito raro ter alguém que faz uma leitura da academia de forma precisa, sem colocar os seus pressupostos. Já vou começar aqui, dentro desse quesito, em relação, por exemplo, ao livro de Gênesis, a comparabilidade que alguns falam, por exemplo, que o livro de Gênesis copiou, primeiro, o mito da criação de Enuma Elish, foi copiado pelos judeus, quem estava ali na Babilônia, em 500 e alguma coisa. Foi copiado, entrar em contato com os outros povos e assim redigir o seu material a partir da fonte sacerdotal, e dentro desse pressuposto fizeram uma mesclagem, uma adaptação, na verdade, para quem coloca em forma paralela o Enuma Elish e o Antigo Testamento no que se refere à criação. Gente, é sério que tem comparabilidade? Pode ter alguma coisa aqui, alguma coisa ali, mas isso não é suficiente para tornar o relato do livro de Gênesis como uma cópia do mito da criação de Enuma Elish. As pessoas falam de mito, né? Eu vou trazer algumas questões relacionadas ao mito, para poder fundamentar que o livro de Gênesis tem mitologia ou não a partir da academia, ou pelo menos tem dados mitológicos a partir da academia, e essa academia muitas vezes é cética, ela não é teológica, ela não é bíblica. Então, o que ocorre? Nós sabemos, vocês sabem, que Mircea Eliade, na página 9 da sua obra Mito e Realidade, ele traz uma tentativa de definição de mito. E antes de ele trazer a sua definição, ele esclarece da seguinte forma, em relação à forma do mito. Olha só, abre aspas. Seria difícil encontrar uma definição de mito que fosse aceita por todos os eruditos. E, até aqui, já dá para trazer algumas observações. Por que é tão difícil trazer uma definição acerca de mito? Uma vez que muita gente entende que mito é a fada do dente, o saci pererê, né, a curupira, e etc. e tal. Porque, dentre os acadêmicos e a sua visão da realidade em relação a mito, que seria difícil encontrar uma definição, uma vez que seria fácil definir mito. O mito que se propõe, dentro dos pressupostos hoje, dentro das lives que existe, é totalmente uma tentativa de influenciar as pessoas a desacreditarem nas escrituras. Ele conclui
Ele segue. Ao mesmo tempo, acessível aos não especialistas. Por outro lado, será realmente possível encontrar uma única definição capaz de cobrir todos os tipos e todas as funções de mito? Em todas as sociedades arcaicas tradicionais? É uma pergunta. O mito é uma realidade cultural extremamente complexa, que pode ser abordada e interpretada através de perspectivas múltiplas e complementares. Aí ele vai dar a contribuição dele na academia. Olha a definição dele. A definição que a mim, pessoalmente, me parece a menos imperfeita, por ser mais ampla, é a seguinte: o mito conta uma história sagrada. Ele relata um acontecimento ocorrido no tempo primordial. O tempo fabuloso do princípio. Em outros termos, o mito narra como, graças às façanhas dos entes sobrenaturais, uma realidade passou a existir. Seja uma realidade total, o cosmo, ou apenas um fragmento, que ele chama de mitema. Uma ilha, uma espécie vegetal, um comportamento humano, uma instituição. É sempre, portanto, a narrativa de uma criação. Ele relata de que modo algo foi produzido e começou a ser. O mito fala apenas do que realmente aconteceu, do que se manifestou plenamente. Os personagens dos mitos são entes sobrenaturais. Eles são conhecidos, sobretudo, pelo que fizeram no tempo prestigioso dos primórdios. O mito revela, portanto, a sua atividade criadora e desvenda a sacralidade, ou simplesmente a sobrenaturalidade de suas obras. Em suma, o mito ou os mitos descreve as diversas e algumas vezes dramáticas irrupções do sagrado ou do sobrenatural no mundo. Essa irrupção do sagrado que realmente fundamenta o mundo e o converte no que é hoje, e mais, é em razão das intervenções dos entes sobrenaturais que o homem é o que hoje é, um ser mortal, sexual e cultural. Dentro desses pressupostos, esta é uma das definições de mito. Observe que ele tenta traçar o perfil de mito, não envolvendo simplesmente uma questão de fábula, porque é muito complexo nós falarmos de mito. Especialistas e mitólogos trabalham na questão de mito. O mito envolve seres sobrenaturais, o mito envolve deuses, o mito envolve praticamente escritos manifestados, que chamam de teofania ou radiofania, ou seja, escritos sagrados que contam relatos de seres sobrenaturais que entraram em contato com o ser humano. Da mesma sorte, eles observam o seguinte, que nos livros posteriormente ele vai falar que isso, alguns mitólogos ou algumas sociedades, eles diferem entre mitos na questão real e entre mito na questão de fábula. E aqui eu quero fazer uma questão de um contraponto. O mito é uma história real? A pergunta que não quer calar. O mito é uma história real? Abre aspas, na mesma obra do autor. Temos ocasião de ampliar e completar essas poucas indicações preliminares, mas é importante frisar, desde já, um fato que nos parece essencial. O mito é considerado uma história sagrada e, portanto, uma história verdadeira, porque sempre se refere à realidade. O mito cosmogônico, ou seja, a criação do universo, é verdadeiro porque a existência do mundo aí está para prová-lo. O mito da origem da morte é igualmente verdadeiro, porque é provado pela mortalidade do homem e assim por diante. O que ele quer dizer aqui? Todas as culturas, como vocês falaram, vocês apresentaram, vocês dissecaram o assunto e dissertaram acerca da mesma. O que ocorre? Cada sociedade trabalha um mito. Se cada sociedade trabalha um mito e estão muito próximas, similaridade é muito comum, então parte de um pressuposto de um evento real que aconteceu, pelo amor de Deus. Só eu que eu entendo assim? Só nós que entendemos dessa forma? O que ocorre no relato do livro de Gênesis que a gente vai trabalhar? O relato do livro de Gênesis, comparado a Enuma Elish, tábua 1
das linhas do 1 ao 9 começa como o professor Leonardo trabalhou. Aqui eu estou usando, por exemplo, aqui uma tradução, a tradução feita pelo Antônio Ivemar da Silva Pontes, um trabalho de mestrado, uma dissertação de mestrado, e ele vai trabalhar essa questão a partir da tradução que ele cunhou de um texto em espanhol de Frederico Lara Peinado, 2008. E olha só o que ele vai falar aqui, a tradução. Enuma Elish, abre aspas. Quando no alto céu, ainda não havia sido nomeado, e abaixo a terra, firme não havia sido mencionada como um nome, vírgula, só Apsu, seu progenitor, e a mãe Tiamat, a geradora de todos. Quando ele vai fazer a comparação de livro de Gênesis, no princípio, vírgula, criou Deus os céus e a terra. Ora, a terra estava sem forma e vazia, e trevas cobriu o abismo, e o sopro de Deus agitava a superfície das águas. Diz Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa, e Deus separou a luz e as trevas. Deus chamou a luz dia e a trevas noite. Houve uma tarde e uma manhã, o primeiro dia. Quero saber que comparabilidade nós temos aqui de Enuma Elish, tábua 1, com Gênesis capítulo número 1. É certamente, como o professor Leandro falou, essa oração que se inicia quando no alto céu ainda não havia sido nomeado. Isso aqui é uma oração adverbial temporal. No Gênesis, no princípio, ainda que existam gramatólogos e especialistas, lexicógrafos, que trabalham a questão no princípio, que seria, por exemplo, de forma construta, eu trabalho não de forma construta, eu trabalho de forma absoluta, porque nós não temos relação de construto absoluto. O construto absoluto é quebrado, e se é quebrado, ele traz um perfil de um advérbio. No princípio, é um advérbio, na verdade, uma locução adverbial, porque nós temos B, que é a preposição, mas o substantivo no princípio, fundindo-se que princípio dentro de uma locução prepositiva, ele é definido, por isso que traduzimos no princípio. Criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim et hashmai vet haaretz. Observando, dentro desse pressuposto, que dentro desses quesitos, que Deus criou o céu e a terra. E voltando para Enuma Elish, olha só, mesclavam juntos suas águas. Ainda não se haviam aglomerados os juncos, nem os canaviais tinham sido vistos quando os deuses ainda não haviam aparecido. Outras traduções, não haviam nem existido, criado. Nem tinha sido chamado como nome, nem fixado nenhum destino. Os deuses foram procriados dentro dele. Agora, olha só o paralelo que nós temos, a explicação de um resumo feito por William F. Fermer, citado pelo mesmo autor. Diz assim, abre aspas, Apsu e Tiamat criam os primeiros deuses, porém depois se arrependem e planejam destruí-los. Os deuses se defendem matando Apsu e atacam Tiamat. Rapaz, isso aqui é verdade? Esta, por sua vez, prepara um espantoso exército de monstro. Isto é o que sintetiza aquilo que está na tábua 1. Só li uma parte dela. Então, dentro desse pressuposto, podemos observar essas questões que o livro que nós observamos do livro de Gênesis para a questão do livro de Enuma Elish, ou pelo menos a história do livro de Gênesis para a história do Enuma Elish, gente, aí a pergunta que não quer calar. Que paralelo eu tenho? Cadê o paralelo mais forte? Observe que o livro de Gênesis ele é muito mais literal e Enuma Elish muito mais fictício. Se houvesse plágio, quem plagiaria quem? Enuma Elish. Enuma Elish. Encerro essa minha parte aqui, depois eu concluo essas questões. Continua aí só rapidinho, porque o Davi ele perguntou qual palavra que está no grego na passagem que Jesus falou, eu sou. Só responde aí rapidinho aí. Se você está anotado. Repete para mim, por favor. Qual palavra que está no grego na passagem que Jesus fala, eu sou? Eu sou, você pode dizer de duas vezes. Ego, que é a preposição, mais emi, que é o verbo no presente do indicativo, voz ativa. Ego, emi. Ou eimi, que quer dizer também eu sou, que é um verbo que já está na sua raiz, ou seja, no seu sufixo, a desinência da primeira pessoa do singular, ego.
Legal, bacana. Tudo bate completamente. Aí eu pergunto, como é que alguém, um redator, um escritor, quem quer que seja, escrevendo aí 1000 anos depois dos acontecimentos, iria conseguir descrever com tanta riqueza de detalhes exatamente as coisas tal como aconteceram? Né? E ainda esses ateus aí querem dizer que a Bíblia é um mito, né? Que não é um livro histórico que dá para ser levado a sério. Né? Fazendo um adendo e contribuindo com a tua fala, as pessoas falam, né, os ateus, agnósticos, nunca houve um povo dentro do Egito, nunca um povo hebreu dentro do Egito. É interessante que quando nós vamos ler, isso aqui é interessante, quando a gente vai ler Levíticos, Números e até mesmo Deuteronômio, vários nomes dos filhos de Israel são egípcios, tem raiz egípcia. Se o povo nunca pisou lá, nunca entrou no Egito, como um judeu vai dar um nome para um filho que tem raiz egípcia? Isso não existe, isso é fora de cogitação, é fora da realidade. Como é que eu vou dar um nome para um filho meu de um país que eu nunca entrei? Isso não existe. Psicologicamente, filologicamente, não tem nem como isso ser verdade. Na realidade, as pessoas atribuem o nome Manassés e Efraim, são nomes praticamente que vieram de raízes egípcias dentro desse pressuposto. Significa que eles foram lá, pelo menos. Obrigado aí. Antes de o Leonardo falar, rapidinho, professor Leonardo, daqui a pouco eu vou estar aí saindo. Agradeço a todos pela oportunidade, pelo carinho. Podemos fazer essa live, o segundo round, mas complementando aquilo que o professor Jeremias falou. Muitas vezes, o cristão em geral, que assiste live de ateus e agnósticos, não sabe que assuntos que são corriqueiros hoje foram também no passado. Tá? Aqui eu estou com a obra de Justino o Mártir, primeira e segunda apologia. Olha só, como naquela época as pessoas já conheciam os mitos que existiram, tá? E da mesma sorte falava de Jesus como algo que de fato aconteceu. Jesus, vírgula, o Filho de Deus, a obra de Justino Mártir, beleza? Primeira e segunda apologia. Aí, página número 24, seção 22. Abre aspas. Quando ao Filho de Deus, que se chama Jesus, ainda que parecesse homem de modo comum, por sua sabedoria mereceria ser chamar-se Filho de Deus, pois todos os escritores chamam o Deus Supremo de Pai, de homens e de deuses. Afirmamos que ele, de modo especial e fora do nascimento comum, como já dissemos, nasceu de Deus como verbo de Deus, embora isso coincida, nasceu de Deus como verbo de Deus, aí ele vai jogar. Embora, ele está falando para gregos, tá, gente? Para gregos. Embora isso coincida com os que afirmais sobre Hermes. Nós sabemos a mitologia de Hermes. Hermes interpretava aquilo que os deuses falavam, principalmente Zeus. Ok? E chamar Jesus de verbo de Deus, as pessoas poderiam até associar, ele é Hermes? Não, ele é Jesus. Embora tenha a história paralela. A quem chamais de verbo anunciais o mensageiro de Deus? Se nos lançam em rosto, que ele foi crucificado. Também isso é comum, como antes citado pelos filhos de Zeus, que admitis teres sofrido. Com efeito, conta-se que eles não sofreram o mesmo gênero de morte, mas diferente, de modo que nem no fato de ter sofrido uma paixão particular fica-se atrás em relação a mas diferentes. De modo que nem no fato de ter sofrido uma paixão particular fica atrás em relação a eles. Ao contrário, prosseguindo o discurso, demonstraremos que ele é muito superior, ou melhor dizendo que já demonstrado, pois ele que é superior, manifesta-se por suas obras. Aí vem, nós anunciamos que ele nasceu de uma virgem, escute essa, de uma virgem,
Mas isso para vós pode ser semelhante a Perseu. Essa história, onde está não estou lembrado, mas eu li, na Ilíada de Homero ou na Odisseia. Acho que deve estar na Ilíada ou na Odisseia, não estou lembrado. Que Perseu nasceu de onde? De uma virgem. Zeus estava no céu, eu acredito que estava querendo fazer sexo, desceu. Danae, que a menina estava presa, porque o pai dela recebeu uma profetada, um oráculo falou para ele que se ela tivesse filho, o filho dela ia destroná-lo. O que ele fez? Por medo, ele trancafiou ela. E Zeus desce de forma incorpórea, depois se incorpora, mantém relação sexual com a Danae, e Danae nasce um homem chamado Perseu. Ok? Mas parece o relato bíblico, mas não é um relato bíblico, uma vez que Danae foi estuprada por Zeus. Tá bom? A história não conta que foi um estupro, mas é um estupro. Comparar isso com Mateus capítulo 2 e com os evangelhos sinóticos é um absurdo. Maria não foi estuprada. Nem existe isso. Ok? Mas ele fala, nasceu de uma virgem, mas isso para vós pode ser semelhante a Perseu. Por fim, que ele curasse coxos, paralíticos, enfermos de nascimento e ressuscitasse dos mortos, também isso parecerá que dizemos coisas semelhantes ao que se conta do feito de Asclépio. Gente, os pais da igreja estavam cientes de todos esses mitos que pareciam, e mesmo assim pregavam Jesus que ressuscitou dos mortos, Deus de Deus, Filho de Deus, e que vem para julgar os vivos e os mortos. Para os pais da igreja que conheciam essa história. Aí vem um bando de pessoas que saiu do cristianismo, ataca a fé das pessoas e vem um bando de, desculpa a expressão, de semiólogo e aceita fácil esses caras que vêm deturpando a história. E no passado que tinha a mesma coisa, por que as pessoas não saíram do cristianismo para aceitar que isso foi uma mitologia? Porque o cristianismo, de fato, tem um poder de Deus que alavanca e devasta tudo. Jamais, nunca vai haver e nem haverá alguém que possa destruir o cristianismo. Nem o diabo. Nem o diabo. Professor Jeremias, obrigado.